Olá, pessoal. Nós estamos começando aqui a nossa aula sobre história, formação histórica de Minas Gerais, preparatório. Você que está acompanhando, pode deixar o seu like, sua curtida, seu comentário, ok? Eu sou Marcos Tadeu, sou formado em História, sou formado em Ciências da Religião, pós-graduação em Docência do Ensino Superior, com pós-graduação também em Ciências da Religião. Já fiz disciplina isolada de mestrado na Unimontes, História, Memória e Cultura. Também iniciei um mestrado, depois interrompi, em Master em Educação Superior, ok? E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a formação, a formação histórica de Minas Gerais, que é uma das disciplinas pré-requisito aí para o concurso do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais 2026, ok? Essa é uma das disciplinas, vou estar começando falando com vocês aqui. Já para você que quer fazer as anotações, você pode fazer, ok? Então vamos lá. A formação histórica de Minas Gerais. Bom, a formação histórica de Minas Gerais, ela tem uma formação ligada à mineração desde o século XVII. Minas Gerais ela esteve muito associada à questão da mineração, né? Desde quando os bandeirantes tentaram introduzir a pecuária no Brasil, eles tentaram introduzir na borda do Brasil e eles foram adentrando, entrando. E na medida que os bandeirantes foram avançando na busca por metais preciosos ou por minério, eles foram desbravando o interior de Minas Gerais e outros estados, ok? Na medida que ele vai entrando, então, eles vão levando a pecuária e também a procura de minério e ouro, ok? Ouro, que é um dos metais mais preciosos, além também de diamantes. Então, a formação de Minas é ligada à mineração desde o século XVII, ok? E esse processo de interiorização veio com o objetivo da colonização portuguesa. Por quê? Porque o Brasil era colônia de Portugal. O Brasil sendo colônia de Portugal, o Brasil tinha um objetivo. Qual objetivo, pessoal? O objetivo de Brasil como colônia era oferecer algo, era ser explorado. Sendo explorada a colônia, então tudo que dava para ter benefícios, a metrópole tinha, a metrópole portuguesa. E que benefícios eram esses? A princípio foi a extração do pau-brasil e depois nós tivemos outras questões. Mas se tratando de Minas Gerais, um dos principais objetivos realmente é a mineração, que é o que levou, né, ao processo de interiorização da colonização portuguesa no Brasil, excepcionalmente Minas Gerais, ok? E isso levou a um desenvolvimento das cidades mineradoras. Por quê? Porque na medida em que as cidades mineradoras elas são na medida que essas cidades mineradoras elas são colonizadas, elas são povoadas, elas recebem visitantes das suas mais diversas localizações, então essas pessoas vão levando sua cultura, vão levando capital, vão levando mão de obra, e há um intercâmbio cultural, há um intercâmbio, uma fusão. Essa fusão leva a uma elevação, a uma mistura, né? A uma mistura de culturas. Esse é um ponto interessante em Minas Gerais, porque na medida que em Minas Gerais ela se torna mais colonizada, ela se torna mais observada, elencada no processo de mineração, né? O que vai acontecer? Minas Gerais vai recebendo povos de diversas regiões e na medida que recebe esse pessoal de diversas regiões, Minas Gerais vai sendo um estado mais diverso de cultura, diverso religioso, diverso na sua alimentação, diverso no processo de vestir, e isso a gente percebe até hoje, ok? Sobretudo os grandes entrocamentos do Brasil e, por que não dizer, Minas Gerais. A formação de uma sociedade. Outro tópico quando se trata da formação histórica de Minas Gerais, é que a formação de uma sociedade urbana e diversa.
Por quê? Vai chegando mais pessoas, essas pessoas vão se acomodando, vai tendo mais casa tendo, o que vai ocorrer? Essas pessoas vão construir, essas pessoas vão comprar, essas pessoas vão consumir, atrai mais estabelecimento comercial, atrai mais construção, atrai mais coisa. Então, Minas Gerais vai ficando diverso, vai ficando colonizado, vai ficando com uma estrutura urbana mais ideal, ok, pessoal? O macete, uma dica aí para você, é que Minas Gerais, quando a gente fala de Minas Gerais, é só lembrar do nome, né? É um processo de mineração, mais urbanização precoce, como é típico das cidades mineiras. As cidades vão crescendo, isso é uma estrutura. É por isso que hoje nós temos essa demanda muito grande, uma demanda urbana, um processo de reestruturação, ok? Mas isso é matéria para outra coisa, ok, pessoal? Então vamos lá. Fatores que condicionaram a formação de Minas Gerais. Quando você fala de fatores, que fatores são esses? Nós precisamos pensar que o que condicionou essa formação rápida, precoce, urbana, essa colonização em Minas Gerais. Nós precisamos pensar que a localização de Minas no mapa, por ser uma região central, favoreceu demais. Ok? Na medida em que Minas está num processo quase que interior do mapa, se você olhar quase uma parte do Tratado de Tordesilhas cortava a região de Minas Gerais. Mas na medida em que os bandeirantes vão desbravando, eles vão ultrapassar as barreiras do Tratado de Tordesilhas, vai levando então a uma necessidade da ampliação da colônia portuguesa que era o Brasil, ok? Outra questão é que a exploração do interior da colônia vai ter nessa exploração, por quê? Porque o bandeirantismo vai introduzindo a pecuária, o objetivo com a mineração, o objetivo com arrecadar dinheiro, e você não pode esquecer que o Brasil, Minas Gerais fazia parte, era uma capitania bem mais para frente, mas Minas Gerais e, sobretudo, o Brasil é uma colônia de Portugal. Sendo uma colônia de Portugal, é uma colônia de exploração. Então, ela tem que dar lucro, tem que dar retorno financeiro, ok? E, na medida em que vai a procura de ouro, nós vamos observar que o ouro é descoberto em Minas por volta do final do século XVII, ok? E esse ouro vai ser descoberto porque Minas Gerais é um território rico em ouro, né? Você vê a própria cidade que leva o nome de Minas Gerais, Ouro Preto, Diamantina, são cidades que remetem a valores minerais, ouro, né? Diamantes, ok? E Minas Gerais ela tem um terreno montanhoso. Esse terreno montanhoso ele vai favorecer a construção de casas, de cidades, bem em pontos altos, né? Nós estamos falando de um processo de colonização, ainda no século XVII. Então, se você pensar que ainda tem índios no Brasil, se você pensar que mesmo tendo índios, o Brasil está sendo explorado, tem possibilidades de bichos, possibilidades de indígenas, de ataques mais diversos, saqueadores e etc. Então as cidades elas vão se formando em pontos altos, ou em pontos estratégicos. Por que não dizer a pequena cidade de Itacambira, que ela fica bem no cume da cidade. Itacambira ela foi fundada, ou pelo menos lá passou o Fernão Dias Pais Leme, que descobriu, né, as pedras verdes morreu achando que tinha descoberto o diamante. Isso também pode ser questão de prova aí do Instituto ICAM, ok? Então vamos dar sequência aqui. Minas Gerais, um solo rico em minerais, um terreno montanhoso, e um macete para a prova quando aparecer interiorização, né, da colonização, você pode lembrar logo, né? Que é o quê? Lembrete, Bandeirantes, ouro, Minas Gerais. Qual o macete do processo de interiorização? Bandeirantes, ouro, Minas Gerais. Ok? Dando sequência, né? A localização e importância geográfica. Ok? Isso são fatores também que favoreceram Minas Gerais. Ok? Então, a região central do Brasil colonial, né? Minas Gerais está na região central do mapa do Brasil. Minas Gerais está na região central, não está suscetível a ataques marítimos,
ok? Então, portanto, foi ideal para o processo de colonização e de interiorização. Interiorização. Ok, pessoal? Quase não vai. Vamos lá. A conexão entre diferentes regiões da colônia. Então, Minas Gerais está no processo interno, está dentro da colônia portuguesa que era a terra de Santa Cruz, o Brasil. Minas Gerais estando dentro, Minas Gerais ele vai fazer divisa com várias outras capitanias, ok? E essas conexões levam e favorecem a diversidade cultural, diversidade arquitetônica, diversidade religiosa e a necessidade de um processo de urbanização mais rápida, ok? E também a facilitação de trocas comerciais. A facilitação de trocas comerciais porque está no interior, faz divisa com várias capitanias, ok? Então tem um processo mais fácil ali, mais rápido para trocas comerciais, para vendas, para expansões, para questões urbanas, questões médicas, educacionais. Então Minas Gerais foi um fator preponderante, ok, pessoal? Não esqueça disso. Falando em Minas, nós estamos falando em quê? Estamos falando em alguns fatores. Quais são eles? Que eu falei já para vocês, né? É bandeirantismo, o ouro, que é a mineração, diamantes também, quando a gente fala de ouro, está falando de diamantes, que é diamantina, e Minas Gerais. Minas Gerais envolve esse processo de colonização que nós acabamos de falar. Localização, né? Então, Minas virou centro econômico no Brasil no século XVIII. Minas vira um centro econômico, porque é daqui que sai o ouro para a metrópole. É daqui que sai quilos e mais quilos de ouro, quilos e mais quilos de diamante. Então, Minas Gerais, ela fornece, né? Ela fornece, como é que eu vou falar, riqueza para a metrópole portuguesa. Tem um adágio, que é um macete, que é bom você saber, quando se trata do processo de colonização, Portugal e Espanha tinha vaca, mas quem bebia o leite era a Inglaterra e a França. O que quer dizer isso, pessoal? Portugal e Espanha tinha a colônia que dava leite, que dava o ouro, ok? Mas quem vai viver disso era a Inglaterra e a França, porque a Inglaterra ela já passou por uma revolução industrial no século XVIII. E a França passa por um primeiro processo de quase semi-industrialização. Então, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando que tanto a França quanto a Inglaterra, ela vai vender produtos para Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, ela foca demais no processo das colônias, só extrair. E acaba que o seu parque industrial demora a ser atualizado. O seu parque industrial demora a ser desenvolvido. Então, quando a gente fala do processo de colonização, nós estamos falando Portugal e Espanha tinha vaca, tinha as colônias. Mas quem é que bebia esse leite? Quem é que ficava com minério, com ouro? Era a Inglaterra e a França, ok? Questão também de prova. Região central, facilitação de trocas comerciais e vamos dando sequência, ok? Possível questão de IDECAM, possível questão de concurso. Pode cair na prova assim, ó. Pensa comigo aqui, ó. Você que é aluno, você que vai prestar concurso, vestibular, Enem, a questão pode cair mais ou menos assim, ó. A importância de Minas Gerais, né? Mais ou menos assim. Qual a importância de Minas Gerais no período colonial? Ocorreu principalmente devido... Repetir a pergunta. A importância de Minas Gerais no período colonial ocorreu principalmente devido a quê, pessoal? Devido a quê? Então, a resposta seria: a importância de Minas Gerais no período colonial ocorreu principalmente devido à exploração do ouro. É por isso que o nome chama Minas Gerais. Minas Gerais. A principal importância, né, de Minas Gerais no período colonial em que o Brasil era colônia de Portugal era Minas. Ou seja, Minas Gerais serviu para a exploração do ouro. E não podemos dissociar que o Brasil era uma colônia de exploração, diferente dos Estados Unidos, que foi uma colônia de povoamento, né? Colônia de povoamento nos Estados Unidos, colônia de exploração no Brasil. Outro fator que favoreceu Minas Gerais, terreno e recursos naturais, ok? Terrenos e recursos naturais. A região montanhosa de Minas, que você vê
que Minas Gerais é montanhosa. Você vai andando em Minas, você percebe. Você que não conhece, se você andar, você vai perceber. É por isso que a IDECAM foca em Minas Gerais, porque o concurso é Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, ok? A importância de Minas Gerais, ela envolve a questão montanhosa, ok? A presença de rios auríferos, ok? De muitas minas, muitos diamantes, ok? Minas Gerais, ela serviu muito recurso aurífero, ouro, prata e outros metais. Até hoje nós vemos empresas aqui em Minas, como a Vale do Rio Doce e outras mineradoras, a Carpathian Gold aqui no, no norte de Minas Gerais. Então, é só para você ver, a história dialogando entre o passado, no século XVII, e dialogando aqui em 2026. O que é isso? A história tem esse poder de dialogar. E o professor de história precisa fazer isso. Nós analisamos os fatores históricos e percebemos que o passado não fica preso lá atrás. O passado, ele perpassa, envolve o presente e dialoga com o futuro, como nós vemos percebendo algumas coisas na guerra entre os Estados Unidos, Irã e Israel. São questões históricas, mas não é questão nossa. Estou fazendo apenas uma ponte, né, entre a história, ok? Uma dica aqui para você aqui, a grande quantidade de minerais preciosos, nós já falamos, né? Ouro, diamantes e outros metais. Até hoje nós percebemos isso. Uma dica do professor, né? Explicar que o ouro encontrado era principalmente o ouro de aluvião. Ok, pessoal? O ouro de Minas era um ouro de aluvião. Isso provavelmente é questão de prova. O que é um ouro de aluvião, pessoal? Ou seja, ouro encontrado em rios e margens. Então, nós estamos falando de um século XVII, final do século XVII, início do século XVIII, ok? Nós estamos falando aí no final do século XVII. Ainda não há um processo de extração de minério que permita perfuração no solo. Então, as pessoas vão extrair o minério por meio daqueles instrumentos rústicos em que eles, né, pegam, peneiram o ouro e vão tirar naquelas margens, naqueles processos bem às margens dos rios, né? Bem na beira do rio, ok? Isso permite uma exploração bem rápida, né? Então, quando nós falamos do ouro de Minas Gerais, nós falamos do ouro de aluvião, ok? Não esqueça sobre isso. Por quê? Porque naquela época, no século XVII, não se tinha todo um processo industrializado para extração do minério. Hoje nós temos, mas naquela época não se tinha. Outro fator que favoreceu Minas Gerais, a Sociedade Mineradora de Minas Gerais, é que a sociedade era urbana e dinâmica. Dinâmica por quê, pessoal? Quando você pensa em Minas Gerais, você pode pensar o seguinte: pessoas da capitania de São Vicente, pessoas da capitania de Pernambuco, pessoas de outras capitanias vão ficar vindo para Minas Gerais para participar desse processo. São pessoas que viam em Minas Gerais uma possibilidade de se enriquecer fácil, de ganhar dinheiro. Então elas vêm para Minas Gerais para ficar rico. Alguns bandeirantes, né, eles vêm para cá e no processo eles adoecem. Você sabia que os bandeirantes que adoeciam, o pessoal que estava junto com ele largava ele no meio da estrada para morrer, né? Para morrer lá no meio do caminho? Então alguns morriam, outros não conseguiam recuperar. Eles vinham para tudo ou nada. Eles vinham para Minas Gerais na tentativa de ganhar dinheiro. Falaram, eu vou lá para ficar rico ou vou lá para morrer, mas não interessa, eu vou mudar de vida. Então, vinham pessoas de diversos lugares. Então, na medida que vem pessoas de diversos lugares, nós vamos ter uma sociedade muito urbana rapidamente. E é uma sociedade dinâmica, porque é gente entrando, gente saindo, gente que veio pobre e sai rico, gente que pegou muito ouro, pegou muito diamante, gente que ficou rico rapidamente. Ok? Esses são fatores característicos da colonização de Minas Gerais, ok? Outra questão é que a presença de escravos africanos. Então, nós já estamos tendo um processo de introdução já avançado da escravidão negra, ok? Tá vindo escravo para cá. Então, quando a gente pensa para Minas Gerais, então a gente tem que pensar o seguinte: o Brasil é uma colônia de exploração. Então, o que acontece? Portugal vem para cá, para Minas, para explorar.
Portugal vem para cá, para Minas, para explorar. Além de Portugal explorar, pegando os recursos com impostos, pegando ouro, pegando diamante, né, e impostos, Portugal também fala assim, o que sobrar, nós temos uma ideia, nós vamos vender mão de obra. Portugal proíbe a mão de obra indígena e institui a mão de obra escrava. Por quê? Portugal vai lá, pega o escravo no continente africano, compra esse escravo, traz para Minas Gerais, traz para o Brasil. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que além dos recursos retirados em imposto, em extração e outros recursos, Minas Gerais ainda vai comprar, né, os cidadãos da colônia brasileira, vai comprar escravo. Então, Portugal ele se serve de diversas formas, ok? Nós temos um comércio intenso, comércio de escravo, comércio de produto, de alimento. Nós vamos ter uma inflação muito grande em Minas Gerais, porque Minas Gerais não estava preparada para essa colonização, isso pode ser questão de prova também, né? Então, Minas Gerais não estando preparada para esse processo de colonização, ela acaba se servindo de uma inflação muito grande. Os preços, para quem não sabe, inflação é o preço. O produto vale R$1 e na medida que todo mundo quer comprar e só tem um produto, eles vão falando, quem dá 1, dá 2, dá 3, e vai subindo o preço do produto para chegar num valor fora do valor, vamos dizer assim, do bem mesmo. Isso seria uma inflação. A inflação é não é bem a valorização, é a carestia do produto. É a carestia. É o aumento do preço do produto, sem ter benefícios. É mais ou menos o que aconteceu com o processo da questão do carro. Se você olhar o carro há 15 anos atrás, o carro custava R$25 mil. O carro custava R$25 mil. Hoje, um carro praticamente com o mesmo recurso está sendo vendido, né, pelas concessionárias de R$100 mil. O mesmo carro, né, dobrou de preço, foi para 4 vezes mais, 400% quase. Então nós estamos falando de quê? A carestia, a inflação do veículo, ok? E isso, a inflação é devido ao quê? Lei da oferta e da procura. Quanto mais gente comprando tiver, mais o preço vai subir, porque o mercado não atende essa demanda. E para o grande industriário, na cabeça dele, é mais viável lucrar cobrando caro do que oferecer mais bens, né? Então nós temos uma indústria ainda um pouco ultrapassada que prefere lucrar com a inflação do que lucrar produzindo mais. Diversidade cultural. E uma dica nossa é a seguinte: é diferente do Nordeste brasileiro, isso por volta aí do século 17, 18. Qual a diferença do Nordeste para Minas Gerais? Bom, o Nordeste ele foi essencialmente rural, ok, pessoal? O Nordeste foi essencialmente rural. Minas Gerais foi essencialmente urbano. Então, Minas Gerais passa por um processo de urbanização mais rápido. E quando nós trazemos para hoje, nós estamos falando praticamente de Minas Gerais, tem quase, se não me engano, é o segundo PIB, né? O segundo PIB do Brasil e também é o segundo curral eleitoral do Brasil. Então a gente tem que pensar nisso. Minas Gerais é importante não só para a história do Brasil, como também para a atualidade, para a contemporaneidade. Ok, pessoal? Então vamos dando sequência aqui. As 6 fronteiras de Minas Gerais, né? Lembra que nós falamos? Minas Gerais estava numa posição favorável. Minas Gerais está numa posição favorável, ela está cercada, ela está no interior, ok? Ela não é atacada facilmente, nem está à borda, ela está no interior do mapa brasileiro. Entrar em Minas favoreceu a ultrapassagem do Tratado de Tordesilhas. Isso levou a colônia brasileira, que era a colônia de Portugal, a aumentar o seu tamanho. Pensa comigo. Minas Gerais favoreceu o aumento do Brasil colônia, ok? Questão de prova também. Então, Minas Gerais está cercado por fronteiras, né, de outras capitanias. Minas Gerais fazia fronteira com 6 regiões coloniais importantes. Isso transformou a região em ponto de encontro cultural, ok? Quais eram as fronteiras, pessoal? Vamos lá, questão de prova. Quais eram as fronteiras de Minas Gerais no século 17, 18? Fim do século 17, início do século 18. As fronteiras eram 6. Aqui, acompanha comigo. São Paulo,
Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso. Ok? Recapitulando, fronteiras de Minas Gerais no século XVIII, né? Final do século XVII, início do século XVIII. Quais eram as fronteiras? São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso. 6. Isso gerou o quê? Grande fluxo de pessoas, né? Pessoas vindo, pessoas saindo, comércio intenso, gente consumindo, gente comprando equipamento, gente comprando muitas coisas, ok, pessoal? O comércio intenso, uma mistura cultural, pessoas de Portugal, pessoas da África, índios, todo mundo se relacionando, comprando, negociando, a gente aprendendo idiomas e tudo, ok? Eu quero lembrar você que você está acompanhando a aula aqui com o Marcos Tadeu, professor de História, sou professor de História e de Ensino Religioso. Ok, pessoal? Se você quiser seguir no Instagram, você pode seguir Marcos Tadeu Cardoso, ok? Então, isso leva a essas fronteiras, né? Esse grande fluxo de pessoas leva a fatores como circulação de pessoas, comércio intenso, mistura cultural. Por isso que Minas Gerais tem uma cultura muito diversa. Muito diversa. E isso leva a uma transição cultural em Minas Gerais. Ok? Que transição cultural é essa? Né? A mistura de povos e culturas vai ter uma mistura muito grande, essa mistura vai trazer uma influência indígena. Nós temos ainda muitos índios no Brasil, nós estamos falando isso provavelmente no final do século XVII, início do século XVIII, aí nós já estamos perpassando aí por volta de 1740 mais ou menos, para mais, então, de 720 aproximadamente. Então, nós estamos falando de um período em que havia muita influência indígena, já estamos tendo a influência africana, estamos tendo influência portuguesa, sobretudo portuguesa, e mais para frente nós vamos ter outras influências, né? Tanto em Minas quanto no Brasil, ok? Isso explica o quê, pessoal? Isso explica a culinária mineira. A culinária mineira ela é diversa. Você chega em Minas Gerais, você percebe uma culinária bem diversa. Você vai no norte de Minas, você vê piqui. Você vai para o sul de Minas, você vê outros elementos. Você vai para o centro de Minas, você vê outros. Então, Minas Gerais ela tem uma culinária muito diversa, muito rica. Você vê apropriações de diversas regiões em Minas, tanto na culinária quanto na música, né? Na cultura. Se você chega aqui em algumas regiões do norte de Minas, você vai perceber comunidades quilombolas, né? Comunidades aí com resquício indígena ainda também. Você vai perceber também comunidades europeias, redutos europeus aqui no norte, em Minas Gerais. Então, tudo isso vai tornar Minas um dos estados mais diversos em cultura, mais diversos em religiosidade, ok? Nós estamos falando aí de povos africanos que vão vir de diversas regiões da África, do continente africano, ok? Então, são muitos contextos diferenciados, né? E, por que não dizer, a cultura barroca. Você vai lá na igreja de Itacambira, Diamantina, Ouro Preto, mesmo em Montes Claros, você vai em outras regiões, no Triângulo Mineiro, né, no sul, no centro-oeste, no Vale do Jequitinhonha, o que você percebe é reflexo dessa arquitetura barroca, é reflexo dessa diversidade religiosa. Tudo isso tem aqui em Minas Gerais, ok, pessoal? Então vamos dando sequência aqui para nós, falando um pouquinho de Minas Gerais. Aí nós chegamos a falar da criação da capitania de Minas do Ouro. Ok, pessoal? Eu vou parar por aqui, falando um pouquinho sobre matéria. Eu vou rever aqui umas questões possíveis da IDECAN. Questões aí de vestibular, questões de concurso, ok? Então vamos lá. Vou falar para vocês aqui, ó. Possível questão. Essa é uma possibilidade de questão, ok? Então vamos lá. Vamos dar exemplo que cai a questão assim, ó. Sobre a formação de Minas Gerais, assinale a alternativa correta. Recapitulando, sobre a formação de Minas Gerais, assinale a alternativa correta. A. Povoamento ocorreu inicialmente no litoral. Não, tá errado. Né? Em Minas Gerais, não. Né? A gente tem que pensar que o Brasil foi colonizado a princípio, né, ali por volta do século de 1490 e pouco, lá iniciando 1500,
né, no século XVI, 15, 16. O Brasil, a princípio, ele vai ser colonizado com foco na extração do pau-brasil, às margens, né, da colônia portuguesa, que é Brasil. Brasil é colônia. Brasil é uma colônia de exploração. Então, o objetivo era exploração. O povoamento, aí nós temos a questão, recapitulando, sobre a formação de Minas Gerais. Assinale a alternativa correta. A letra A, o povoamento ocorreu inicialmente no litoral? No Minas, não. Minas não é no litoral. Então, não foi isso. Está errado. B, a formação de Minas está ligada à atividade industrial? No princípio, não. Se tratando de Brasil colônia, não. C, o povoamento ocorreu no interior impulsionado pela mineração? Tudo indica que é essa, mas vamos pensar, vamos olhar a outra opção. A economia inicial foi baseada no café? Minas também teve um grande impulso cafeeiro, mas é por volta do século XVIII. No início, não. Ok? Minas e São Paulo. Tanto é que depois nós vamos ter a alternância da República do Café com Leite. Ok? A letra E. A região não possuía recursos minerais relevantes? Não, nós sabemos. Minas Gerais teve recursos. Quais recursos? Diamante, ouro, prata e outros minérios. Até hoje tem. Ok? Então, a questão correta é sobre a formação de Minas Gerais. Qual a alternativa correta? Letra C. O povoamento ocorreu no interior impulsionado pela mineração. Né? Explicação: Minas Gerais, ela nasce da interiorização mais mineração, ok? A pegadinha da banca da IDECAM pode ser a seguinte, porque a litoral tá errado, né? Como eu falei, Minas Gerais, ela não faz parte do litoral, ok? É isso aí. Quem está acompanhando, quem tem material em PDF, dá para ver direitinho. Questão 2. Questão 2, possível associação na IDECAM. Nós fizemos uma pesquisa na banca, olhamos o que a banca cobra, tudo certinho, e nós chegamos à conclusão desse aí, ok, pessoal? Então vamos lá. Questão 2. A importância geográfica de Minas Gerais no período colonial deve-se principalmente a quê? A importância geográfica de Minas Gerais no período colonial deve-se principalmente a quê? Letra A, ao clima trópico úmido. Letra B, a posição central que facilitava circulação e comércio. C, ao isolamento territorial. D, a proximidade com a Europa. Letra E, a produção agrícola. A alternativa correta é B, né? Quando a gente fala a pergunta, a importância geográfica de Minas no período colonial deve-se principalmente a quê? Nós estamos falando de Minas, só lembrar, Minas Gerais. Período colonial deve-se principalmente a quê? Letra B, a posição central que facilita a circulação e comércio. Lembrando que Minas Gerais está cercada de outras capitanias. Está tendo aquele diálogo, aquele comércio, um trânsito muito bom. Ok? Questão 3. O tipo de ouro explorado inicialmente em Minas Gerais era o quê? O ouro que foi inicialmente explorado em Minas. Que tipo de ouro que era? Né? É o ouro industrial? Era o ouro de profundidade? O ouro de aluvião? O ouro marítimo ou o ouro artificial? Né? O principal ouro extraído de Minas Gerais era o ouro de aluvião. Ouro de aluvião, ok? É o ouro tirado das margens dos rios, né? E ali com aquela bateia que você pega, pega com a bateia e dá a bateia, balança, como se fosse uma peneira. Ali você começa a separar o material grosso, a areia, do ouro, ok? E isso chama ouro de aluvião. Ok? Questão 4. A sociedade mineradora em Minas Gerais caracterizava-se por quê? A sociedade de Minas Gerais, a sociedade mineradora em Minas Gerais, ela caracterizava que tipo? Letra A, ser exclusivamente rural? Letra B, ser homogênea? Letra C, possuir forte urbanização? Letra D, ausência de comércio? Ou letra E, base industrial?
Então, nós estamos falando aí em Minas Gerais, do século XVII, início do século XVIII. Minas Gerais, ela estava no interior da colônia lusitana, da colônia portuguesa, essa colônia chamada Brasil. Brasil era uma colônia de exploração. Então, nós estamos falando, Minas Gerais está cercada de diversas capitanias. Todas essas capitanias, elas favorecem o quê? Uma forte urbanização, um forte diálogo, um forte intercâmbio cultural, um forte intercâmbio religioso, ok? Então, a letra correta, pessoal, é o seguinte: quando se trata da questão, a sociedade mineradora em Minas Gerais caracterizava-se por quê? Letra C. Você que anotou letra C, está certíssimo, né? Possuir forte urbanização. Forte urbanização porque teve muita gente vindo rapidamente. Comerciantes, escravos, indígenas, bandeirantes, pessoas autônomas, portugueses, pessoas que queriam ficar ricas, pessoas que queriam ter dinheiro, pessoas que queriam enriquecer. Todas essas pessoas almejavam o quê? Dinheiro, almejavam mudança de vida, né? Então elas vinham para cá, automaticamente compravam, consumiam, construíam, e essas pessoas que vinham para Minas Gerais faziam o quê? Construíam, impulsionavam o comércio, impulsionava a religiosidade, impulsionava a culinária. Tudo isso levou a uma forte urbanização e uma forte mistura, né? Então não é homogêneo, né? É heterogêneo. O correto seria heterogêneo. A cultura mineira é uma cultura heterogênea. Questão 5. Questão 5. A pergunta é: as 6 fronteiras de Minas Gerais indicam o quê? O que as 6 fronteiras de Minas? O que as outras capitanias indicam em Minas Gerais? Minas Gerais está no interior do mapa. O que isso indica? A questão seria, a pergunta seria essa. E a alternativa seria A, isolamento territorial? Não, eu creio que não. Mas vamos mais para frente. B, divisão política interna? C, grande contato com outras regiões? D, ausência de comércio. E E, separação cultural? Então tá visível, né, pessoal? Você que estudou, que acompanhou comigo a aula, você sabe que as 6 fronteiras de Minas indicam grande contato com outras regiões. Letra C, você que marcou certo. Então a IDECAM, que é a banca do Corpo de Bombeiros 2026, ela costuma colocar pegadinha, né? Ela tenta colocar Minas, porque Minas era um centro cultural, de conexão cultural e econômica. E ela vai lá e coloca a letra A e E oposto da realidade. Então você vê aí que algumas bancas de concurso, sobretudo a IDECAM, ela costuma colocar 2 alternativas que não tem nada a ver. Uma oposta à outra, para tentar confundir a pessoa. Mas quando, na verdade, ela vem cobrar um conceito interpretativo. Ela vem cobrar um conceito de que a pessoa precisa prestar atenção. Se haviam 6 fronteiras em Minas, o que isso indica? Só extensão territorial? Né? Indica o quê? Né? Além do intercâmbio, um grande contato com outras regiões. É só olhar as alternativas e matar as outras, né? Eliminar as outras, ok? Então vamos lá. A capitania de Minas do Ouro foi criada em quando? Essa é uma pegadinha aí de data. Pode cobrar data, ok? A capitania de Minas do Ouro foi criada quando? 1500, 1709, 1720, 1808, com a vinda da coroa portuguesa, né? Ou 1889, né? Com a proclamação da República Federativa, República da Espada, né? Ou 1500, não, foi 1720. A capitania de Minas do Ouro foi criada em 1720. Ela foi criada por Dom João V, criada em 2 de dezembro de 1720 por Dom João V. A pegadinha, a B, aí que está falando 1709, essa aí foi uma primeira tentativa de controle, ok? Essa foi a primeira tentativa de controle. Essa aí, em Minas Gerais, ela não foi instituída a capitania de Minas do Ouro nesse período. Aí foi uma tentativa de controle, ok, pessoal? Uma pegadinha. Questão 7. A criação da capitania de Minas do Ouro teve como objetivo principal, qual o objetivo principal? Ok? Qual é
qual é o objetivo principal da capitania de Minas do Ouro, né? Qual vamos lá, focando, a criação da capitania de Minas do Ouro teve como objetivo principal o quê? Incentivar a agricultura, promover a industrialização, aumentar o controle sobre a mineração e a arrecadação, reduzir população ou acabar com o comércio? Questão muito fácil e a alternativa correta, a letra C também, né? A criação da capitania de Minas do Ouro teve como principal objetivo aumentar o controle sobre a mineração e a arrecadação. Fácil. E você pode associar por quê? Brasil era uma colônia de exploração. Brasil era uma colônia de exploração. Não era para ter lucro aqui, era para explorar, dar lucro para Portugal. Então, institucionalizar a criação da capitania de Minas do Ouro favorecia o quê? O aumento do controle sobre a mineração e também sobre a arrecadação que ia para Portugal, ok? Portugal queria controlar o ouro, pessoal. Portugal ele queria cobrar mais impostos, né? Então você vê uma pegadinha aí, tanto a A quanto a B, tentando colocar, e ela foca muito na finalidade política e econômica. Então tem que estar atento a isso, ok? Questão 8. Antes de se tornar capitania independente, Minas Gerais fazia parte de quê, pessoal? Antes de se tornar capitania independente, Minas Gerais fazia parte da capitania da Bahia, capitania do Rio de Janeiro, capitania de São Paulo e Minas do Ouro, capitania de Pernambuco ou capitania do Maranhão? Essa pergunta aí é uma pergunta muito fácil. Antes de se tornar capitania independente, Minas Gerais, antes de se tornar capitania independente, Minas Gerais fazia parte da capitania de São Paulo e Minas do Ouro, né? Que foi criada em 1709, ok? A capitania de Minas Gerais, a capitania independente de Minas Gerais, né? Ok, pessoal? Então vamos lá. A pergunta, repetindo, antes de se tornar capitania independente, Minas Gerais fazia parte da capitania de São Paulo e São Vicente, que foi criada em 1709. Ok, pessoal? Questão 9, para fechar. A autonomia administrativa de Minas significava a independência de Portugal, a ausência do governo próprio subordinado à coroa, sistema democrático ou autonomia militar total. O correto é, quando se trata da questão, a autonomia administrativa de Minas Gerais significava governo próprio subordinado à coroa. Minas tinha um governo próprio, mas ainda obedecia a Portugal, ok? Então a gente não pode confundir. A independência do Brasil enquanto colônia só vai ocorrer em 1822. 1822, ok? Até lá, o Brasil não vai se tornar independente, ok? Então é isso aí, ok, pessoal?